Boa noite, senhor presidente, vereadores, Paulo e todos os eleitos aqui do Parlamento Jovem e a todos também presentes nessa Casa de Lei. Voltar a essa casa, para mim, é literalmente voltar para casa. Hoje, estou aqui como convidado para falar com vocês, os novos presidentes do Parlamento, os novos parlamentares de Sarandi. Mas a verdade é que quem está com o coração acelerado, com frio na barriga e um nó na garganta sou eu. Em 2018, quando eu subi aqui pela primeira vez, eu tinha apenas 16 anos, provavelmente a idade média de vocês. Era só um menino, inquieto, curioso e, para ser sincero, até mesmo meio resistente. Porque pouca gente sabe, mas quando falaram Parlamento Jovem para mim, eu disse, mais uma coisa, não quero. Eu estava envolvido em 1000 projetos naquela época, cabeça fervendo de ideias, e a última coisa que eu queria era mais uma responsabilidade. Mas a vida tem dessas. Tem coisas que a gente não escolhe, elas escolhem a gente. Mesmo com resistência, com 1000 coisas na cabeça e com aquele turbilhão que é ser jovem e querer mudar o mundo de uma vez só, vieram os pedidos, vieram os incentivos, vieram os empurrões carinhosos de pessoas próximas que já conheciam o meu trabalho antes mesmo do parlamento existir. E foi aí que eu decidi colocar mais uma coisa na minha vida, ou melhor, a 1001ª. Me candidatei, fui eleito e naquela ocasião, com muito orgulho, fui o mais votado. Depois, fui escolhido presidente pelos meus colegas, na primeira edição do Parlamento Jovem aqui de Sarandi. E ali que começou uma história que, de verdade, eu posso afirmar que mudou a minha vida. Em 2019, eu assumi o meu mandato. E aquele foi o ano que eu costumo brincar que, naquele período, eu frequentei essa Câmara, essa Casa de Leis, mais que muito vereador. E alguns estão até aqui hoje para confirmar, ou até mesmo desmentir essa história. Mas, brincadeiras à parte, foi nesse plenário, foi nesses corredores, foi nesses papos com servidores, com vereadores, com secretários, que eu descobri o verdadeiro valor da política que transforma, da política que começa nos detalhes e termina nos grandes feitos. E falando em grandes feitos, foi durante o meu mandato que a gente realizou uma das maiores ações sociais que Sarandi já viu, o Setembro Amarelo daquele ano. Visitamos escolas, UBSs, mobilizamos a cidade inteira, organizamos um seminário aqui mesmo, nesse plenário, com palestrantes de fora, falando sobre saúde mental, para professores, pedagogos e toda a comunidade de Sarandi. E o ponto alto daquela passeata, olha, eu não tenho os números oficiais para confirmar, e é claro, quando eu nasci, Sarandi já existia, então eu não posso confirmar isso. Mas, que os meus olhos já viram, foi a maior passeata que eu já vi na história de Sarandi. O maior número de pessoas andando juntas pelas ruas, por uma causa. E olha que ironia bonita. No meu discurso, lá de 2018, quando eu assumi, sentado naquela mesa ali, eu citei uma reportagem da revista Isto É, de 2018. Talvez hoje esses números já mudaram. Mas em 2018, essa reportagem afirmou que 92% dos jovens acreditam que não podem fazer a diferença na política. E naquele dia, eu disse com firmeza, no meu discurso, a gente está aqui para provar que esse número está errado. E sabe em que momento eu tive certeza que a gente estava conseguindo provar? No dia daquela passeata. Quando eu subi naquele carro de som, enorme, uma multidão de gente, ao lado de vereador, prefeito, secretário, olhei para aquela multidão nas ruas e me veio à mente. O menino que começou tudo com uma bicicletinha velha, daquela que fazia barulho, parecendo de galinha gritando, sabe? Aquela, quando não está 100% e fica aquela bicicleta barulhenta. Do menino do barro, lá do Jardim Nova Aliança, onde nem asfalto tinha. O menino que voltava da escola com o tênis sujo, mas as ideias limpas. Que ia de secretaria em secretaria, com o rosto queimado de sol e um pedido na ponta da língua. Ali, naquele momento, esse menino conseguiu. Nós, os 8% que acreditam. Porque, sim,
Podem sim transformar os 92% que duvidam ou que não acreditam. E mais do que isso, naquele mesmo ano a gente conseguiu aprovar, junto a um vereador dessa casa, uma lei sobre a causa. E essa lei, naquele momento, levou esperança a centenas de jovens. Jovens que talvez estivessem passando por momentos difíceis e silenciosos. Jovens que, naquele instante, puderam enxergar que havia um outro caminho, que eles podiam ser ouvidos e que aquela dor não era o fim. E eu costumo pensar muito nisso, que a gente nem sempre vai ver o resultado do que a gente plantou. Mas é como passar em uma rua e ver uma árvore enorme, uma árvore linda, crescendo firme. Talvez a gente não sabe quem plantou, mas alguém plantou. E eu carrego isso comigo com muito orgulho. A certeza que naquele ano a gente plantou sementes muito importantes. Sementes que talvez hoje sejam sombras, sejam flores, sejam frutos, ou estejam ainda crescendo, silenciosas no coração de alguém. E depois de tudo aquilo que vivi, a minha vida mudou. Hoje tenho negócios que impactam pessoas no mundo inteiro. Rodo o Brasil inteiro, às vezes para aprender, outras vezes para ensinar. Sou mentor empresarial, tenho alunos e mentorados em várias cidades do Brasil e fora dele. Ganhei um reality show de empreendedorismo exibido em rede nacional. E quando me perguntam de onde eu sou, eu digo com orgulho, sou de Sarandi. Voltei a essa casa há 2 anos para receber uma moção de honra, justamente por ter representado a cidade. E hoje, quando olho para trás, vejo com clareza. Boa parte do que eu sou começou aqui. Boa parte do que eu vivo hoje é fruto do que aquele menino do barro, aquele menino da bicicletinha, viveu como presidente do Parlamento Jovem. Hoje eu estou contando aqui a minha causa, porque foi uma causa que abracei e consegui fazer acontecer. Aliás, houveram outros feitos naquele ano, mas esses foram os maiores. E se eu fosse contar tudo aqui, talvez esse microfone nem daria conta. Mas mais importante que isso, que cada um de vocês também possam viver o seu feito. Que cada um aqui olhe para o seu bairro, olhe para a sua realidade e olhe para as pessoas ao redor. E que junto com os vereadores, com o prefeito, com o secretário, vocês tragam o nosso olhar para dentro dessa casa de leis. Mostrem que a juventude tem voz e que quando a juventude fala, a cidade se transforma. E se em algum momento vocês duvidarem se dá para fazer a diferença mesmo, lembrem desse menininho do barro, que foi longe mesmo com a bicicleta gritando igual uma galinha. E agora é com vocês. Vocês que estão chegando com esse brilho no olho e essa energia que só quem é jovem tem. E eu não desejo apenas resultado para vocês. Eu desejo vivência. Eu desejo propósito. Eu desejo história. Que vocês se divirtam, se conectem, deem risada, debatem, discordem, mas com respeito. Sonhem grande. E que façam desse mandato algo que vai acompanhar vocês para o resto da vida, como fez comigo. Hoje, com muito orgulho, eu passo esse bastão. E torço do fundo do meu coração para que cada um aqui faça ainda melhor do que eu fiz. Porque quando vocês crescem, Sarandi cresce com vocês. Hoje, mais do que nunca, voltar para essa casa é voltar para a raiz. É lembrar de onde eu vim, para nunca mais esquecer para onde eu quero ir. Muito obrigado.